Brasilinas e brasileiros, preparem-se! Hoje a gente vai falar de um fenômeno raríssimo da biologia, quase tão estranho quanto o pé esquerdo do Neymar funcionando em final de Copa. Um tarifaço americano que diminui e a esquerda dizendo que foi mérito do Lula. Sim, o mundo realmente está acabando. Mas vamos com calma, porque a história começa com Donald Trump, caneta na mão, sorriso de vilão de filme da Marvel e um decreto que derruba a tarifa de 40% aplicada a alguns, eu disse alguns, produtos brasileiros. E quando eu digo alguns, pense naquele buffet de hotel que só tem fruta feia, ovo frio e suco que parece tangue falsificado. É quase isso. Café, carne bovina, umas frutas, chá, cacau e fertilizante. A feira do vovô. É praticamente a cesta básica da Dona Florinda quando o Kiko resolve ser vegano. Mas calma, tudo isso vem com um bônus. A ordem tem efeito retroativo a 13 de novembro. Ou seja, é tipo aquele cupom da Shine que você descobre depois de pagar. Ah, droga, eu podia ter usado antes. Não, querido importador, agora você pode. Trump devolveu. E aí a Globo News entra na sala igual a Regina George no baile de finalistas, brilhando, segurando um buquê imaginário e gritando: Vitória do Lula, vitória da soberania, Bolsonaro se deu mal. Senta lá, Regina, você não ganhou nada. A própria Casa Branca disse que a retirada dessas tarifas foi tomada com base em... Prepare o som de tambor do Faustão. Pressões internas do mercado americano. Sim, o famoso America First, o lema do Trump desde que o Thanos era apenas um menino roxo magrinho treinando na academia do MCU. A inflação nos Estados Unidos está incomodando? O preço do café está caro? A carne subiu? A ceia do Thanksgiving ameaça virar um lanche feliz do McDonald's? Trump faz o quê? Corta tarifas agrícolas do mundo todo. Ele fez isso semana passada com outros países e agora fez com o Brasil. Nada a ver com Lula, nada a ver com Itamaraty, nada a ver com Mauro Vieira acordando inspirado depois de meditar ouvindo Enya. Foi unilateral. Ponto. Ah, meu amigo, se achou que o Brasil está liberado, achou errado. A chamada tarifa Moraes, aquela de 40%, continua lá, firme, forte, mais sólida que o gel de cabelo do Kim Jong-un e mais teimosa que a Dilma, tentando explicar a lógica. Os 9.300 produtos industriais brasileiros continuam apanhando feio. Aço, componentes, tecnologia, tudo tarifado. Os 249 itens liberados são, como disse brilhantemente o meu primo, o sítio da vovó. A feira, a quitanda, o sacolão, o Ceasa inspirado. Mas experimente exportar aço. Aí você sente a mão do Estado americano descendo com a delicadeza de um Hulk com ressaca. O texto original levanta uma questão deliciosa. O que foi que o Lula entregou? Porque o Trump não faz nada por amizade. Trump não é o ursinho carinhoso. Ele é o Chuck Norris com diploma de Wharton. Possibilidades levantadas. Terras raras? Não atrapalhar o Trump no cerco contra Maduro? Parar de latir na porta dos Estados Unidos pedindo reconhecimento político? Pode ser. Mas calma, ainda não sabemos. Talvez ele só queira o preço do café baixo antes do feriado. E tem outro detalhe. Trump mantém o estado de emergência contra o Brasil. Ou seja, ele tirou o chinelo, mas deixou a cinta preparada. Se o Brasil pisar na bola de novo ou se o Xandão acordar com vontade de censurar o Scooby-Doo, o tarifão volta na hora. Acabei de sair de uma reunião com um analfabeto. O texto é claro como água cristal sem microplástico. A tarifa de 50% existe por causa da crise institucional criada por Alexandre de Moraes. Não é inventado, não é narrativa, foi dito pelo próprio governo americano, pela imprensa americana e por diplomatas. Chandecler censurou empresas nos Estados Unidos. Chandemar perseguiu cidadãos americanos. Chander Clayson atacou plataformas que operam lá. Chandervaldo virou risco de instabilidade jurídica.
O mundo inteiro assistiu. O Brasil virou um pária institucional. E a tarifa é consequência direta disso. Mas não diga isso na Globo News, ok? Você corre o risco de ser transformado em estátua de sal. A comentarista Maria Cristina Fernandes, numa performance digna de Oscar de melhor atriz dramática que não estudou o roteiro, declarou: Pois é, Marcelo, 4 meses e meio, né? E o Brasil deixa agora a condição de pária na pauta comercial americana, em que havia sido colocada, a gente nunca deve esquecer, pela articulação do deputado Eduardo Bolsonaro. Então, depois desses 4 meses e meio na condição de pária, o Brasil deixa essa condição, há produtos ainda a serem negociados, maquinário, que todo o país tem na pauta comercial problemas. Então, isso aí ainda vai ter que ser resolvido, mas o Brasil sai disso, uma conquista do governo brasileiro, uma conquista da diplomacia, por razões diversas, já estão apontadas algumas delas lá. Tem lá no documento que o Trump vai ter que, os Estados Unidos vão ter que devolver as sobretaxas de importação cobradas. E não devemos esquecer que a Suprema Corte abriu, aí está julgando este tarifaço. Então, o Trump está se antecipando a um provável revés. Agora, qual é a conta desses 4 meses e meio na condição de pária que o Brasil foi colocado? Essa conta ainda não existe, do prejuízo que foi causado à economia brasileira, a produtores brasileiros, a consumidores americanos também, mas a conta interna para a economia brasileira ainda não foi feita. Essa é uma conta que será apresentada, muito provavelmente, no próximo ano, nas eleições de 2026, mas é uma conta importante que tem que levar também em consideração o seguinte, Marcelo: ao longo desse tempo, os exportadores brasileiros, a economia brasileira e a diplomacia brasileira também foram abrindo caminho em outros mercados. Então, a despeito dessa grande perda que foi imposta ao Brasil, outros caminhos, outros mercados, então, no médio e longo prazo, as exportações brasileiras podem vir a ser diversificadas pela condição em que foi colocada aí por esse tarifaço. Então, talvez seja cedo para a gente fazer a conta geral, mas os setores estão comemorando o fato do Brasil voltar ao jogo com os Estados Unidos e superar essa pauta. Lembrando ainda que superou a pauta comercial. Ainda falta a questão dos vistos e o enquadramento do ministro Alexandre de Moraes e de seus familiares na Magnitsky. Poxa, Maria Cristina, por que você está fingindo que não sabe que o Trump reclamou sobre o Brasil censurar cidadãos e empresas americanas? Foi o Eduardo Bolsonaro que censurou? Ou você é sonsa? Eduardo Bolsonaro, a pessoa que, segundo ela, controla a Casa Branca, o Pentágono, o Tesouro americano, o mercado interno americano, o Trump, o Marco Rubio, a inflação dos Estados Unidos, a política comercial e provavelmente está controlando com um joystick o porta-aviões Gerald Ford também. Se a Maria Cristina acredita nisso, então o Eduardo é basicamente o Nick Fury do universo MAGA. Ele só falta aparecer com um tapa-olho e dizer: eu vim te convidar para a iniciativa dos párias. Mas, obviamente, isso é ridículo. Quem criou a crise foi Chandler Clayson, e todo mundo sabe. A comentarista só esqueceu desse pequeno detalhe. A lista de produtos sem tarifas é tão tragicômica que parece saída do Chaves. Coco, chuchu, banana, sucos, castanhas, frutas diversas, café, cacau, abacaxi, carne bovina, tomate e fertilizante. Literalmente a feira da esquina. Nada de industrializado, nada de avançado, nada que gere empregos de alta tecnologia. O agro se deu bem? Sim, o agro sempre se dá bem, porque ele produz e trabalha de verdade, e não passa o dia reclamando no Twitter. Mas a indústria continua levando 40% de pedrada americana por culpa da instabilidade brasileira.
Até a CNN, que adora fazer cosplay de Globo News, teve vergonha e falou a verdade. Lorival Santana foi lá e disse: Segundo a minha apuração, a aproximação entre Trump e Lula é consequência do desejo do presidente Trump de encontrar uma explicação para ele recuar da estratégia das tarifas, que teve uma consequência negativa tanto do ponto de vista econômico, quanto, consequentemente, do ponto de vista político, naquelas eleições estaduais no início de novembro, em que começou uma espécie de rebelião dentro do Partido Republicano e até mesmo do movimento do presidente Trump, o Faça América Grande de Novo. Ele, há 10 dias, teve uma reunião com Scott Bessent, secretário do Tesouro, e Jameson Greer, representante do Comércio, e ordenou que fossem retiradas as tarifas sobre o Brasil desses produtos que estão pressionando a inflação, porque os Estados Unidos ou não produzem, como é o caso do café, ou não produzem o suficiente, como é o caso da carne e do suco de laranja. Então, ele cita as negociações com o presidente, a conversa com o presidente Lula, não porque essa conversa teve um resultado ou uma influência sobre a decisão dele, que é uma decisão unilateral e baseada em questões econômicas e políticas internas, mas para dar uma explicação para que não pareça que ele esteja recuando. O Trump não gosta desse estigma que foi colocado sobre ele, de que ele sempre recua, sempre volta atrás. Ele não gosta de reconhecer erros, ele não reconhece erros. Então, a aproximação com Lula e a citação dessa aproximação na carta são expedientes usados pelo presidente Trump para justificar o recuo, porque se trata simplesmente disso. As tarifas não estão dando certo em relação a esses produtos. Então foi uma decisão unilateral, não há negociação ainda entre Brasil e Estados Unidos, não há negociação comercial. Houve uma conversa inicial, uma conversa política, entre Marco Rubio e Mauro Vieira, mas o Trump, então, cria uma cortina de fumaça, remetendo ao dia 13 de novembro, que é o dia dessa conversa, para dar a impressão de que ele já obteve concessões do Brasil, para mostrar que a estratégia dele funciona. Mas quais são essas concessões? Não existem concessões do Brasil porque não existe negociação comercial. Então, é uma forma dele de se blindar, e é claro que o governo brasileiro embarca nisso, porque é bom tanto para o Trump quanto para o Lula. Ou seja, não teve acordo, não teve concessão, não teve diplomacia, não teve mérito do Lula, não teve Mauro Vieira tocando harpa na recepção da Casa Branca. E Trump citou a conversa com Lula para não parecer que ele recuou por motivos domésticos. Foi teatro, teatrinho, pura encenação. Cai quem quer ou quem é muito burro, tipo petista. Mas não tenha dúvidas. Se houver aperto nas sanções Magnitsky ou FAC, isso compensa. E realmente, Paulo Figueiredo avisou que haverá novidades pós-Thanksgiving. Pode ser uma nova rodada de sanções, cortes de visto, aperto no cerco contra Xandão, algum movimento contra a censura brasileira ou contra a rede de blindagem político-jurídica daqui. Não sabemos. Mas sabemos que Trump está preparando uma grande notícia, talvez até para hoje. A essa hora, né, depois de tanto trabalhar, a gente estava ali conversando, estava meio trabalhando, meio conversando ali, dando risada, abre a porta, aparece ninguém mais, ninguém menos do que o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A minha primeira reação, "Hi, Mr. President." Me levantei, fui em direção a ele, né, para cumprimentar, e ele disse: vocês estão cobrindo grandes histórias, né, big stories hoje? Eu disse: sim, I'm Brazilian, né, falei: sou brasileira, então sim, big news today, e tudo isso foi muito rápido. Ele disse: well, the big one tomorrow, ou seja, a grande notícia amanhã. E claro que eu queria saber mais, né, eu disse: Mr. President, que grande notícia, o que vai acontecer amanhã? Ele disse: eu tenho que ir, boa noite, fechou a porta, se retirou, não respondeu a mais perguntas, e eu fiquei aqui, né, tendo a certeza de que foi o acontecimento mais inusitado da minha carreira até agora, e me perguntando qual é essa grande notícia de amanhã. O que eu sei da agenda de Donald Trump? A pergunta é: boa notícia para quem? Para o Brasil? Para o Maduro? Para o mercado? Para o próprio Trump? Para o Xandão chorar mais? Para a Globo News sair do transe? Só saberemos quando ele anunciar. No final, só nos resta uma reflexão. Você sabe que teu país está numa várzea total quando depende do presidente de outro país
para ter alguma boa notícia no dia. É isso. O Brasil virou aquele aluno repetente que só tira nota boa quando o professor troca a prova por pena. Trump cortou tarifas? Sim. Mas só da feirinha, só do agro, só do que interessa ao americano no curto prazo. A indústria brasileira continua sangrando. Por quê? Porque estamos vivendo a instabilidade jurídica brasileira versão A Praça é Nossa, com o Xandão como personagem mais bizarro. Lula e Globo News vão tentar vender isso como vitória. Óbvio, eles vendem até enchente como paisagem natural democrática. Mas a verdade é simples, objetiva e inevitável. Trump fez isso pelo povo americano, não pelo governo Lula. Foi unilateral, foi por pressão interna, foi para reduzir a inflação no Dia de Ação de Graças. Foi para melhorar a popularidade antes das eleições legislativas. E Lula, e Mauro Vieira, e Globo News, esses tiveram apenas uma vitória, a vitória da narrativa. Porque na realidade, a tarifa Moraes continua firme, forte e bem viva. E, como diria o meme, segurem as perucas, a novela está só começando. No fim das contas, Trump foi o caça-fantasma e Lula apareceu só para tirar foto com um monstro já morto.